Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra doutrinária aqui no Instagram do Lar Espírita Casa do Samaritano. Eu sou o José Otávio, voluntário da casa, e nessa noite de hoje vou conversar com vocês de uma maneira bem informal a respeito da reforma íntima. Vamos nos conectando aqui no grupo, agradecendo aqui a presença dos que já estão fazendo parte do grupo. Vamos já iniciar a nossa oração de abertura, aí daremos início à nossa palestra de hoje, nossa conversa de hoje. Antes de iniciarmos, vamos acalmar o nosso coração, abrandar os nossos sentimentos, concentrar o nosso pensamento na luz e nos ensinamentos de Jesus, o nosso grande mestre, que nos trouxe a palavra de Deus, que nos trouxe o norte a seguir, o direcionamento, e que nos propiciou o exemplo para que pudéssemos chegar, enfim, a buscar o nosso progresso espiritual. Então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo ao Pai que ilumine as nossas casas, tanto as casas que habitamos, como a casa do nosso pensamento, das nossas ideias, a casa das nossas emoções, nosso coração, e que possamos, dentro desse processo longo e difícil, que é o aprimoramento espiritual, seguir sempre traçando a nossa meta de desenvolvimento espiritual, que assim seja. Muito bem, é com muita satisfação que hoje venho conversar com vocês sobre um tema que é muito palpitante, sobre um tema que é muito instigante a todos nós. Eu confesso a vocês que antes de conhecer a doutrina espírita, não passava, não vislumbrava, eu não imaginava que haveria necessidade de um reencontro comigo mesmo, de rever conceitos, de rever posicionamentos. E quando fui apresentado a esse mundo de ensinamentos que o Evangelho nos traz e que Jesus nos trouxe, resumidos em uma simples expressão: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente vive essa palavra, quando a gente vive esse ensinamento, a nossa vida toma um novo rumo. Mas muitas vezes a gente se pergunta, a gente se angustia e se questiona sobre a necessidade de uma mudança. Mas enfim, reforma íntima, como assim? O que eu preciso mudar em mim? Por que eu mudaria? Nós temos muitas vezes uma visão um pouco deturpada da vida. Aliás, nós sempre temos essa visão deturpada, embaçada. A palavra de Deus,
os ensinamentos do Mestre Jesus, elas nos orientam. E é nessa orientação que a gente tem que buscar a fundamentação para a nossa reforma íntima. Eu descobri, tendo contato com a doutrina espírita, que a reforma íntima, na realidade, é um processo longo. É um processo que é demorado e não se iniciou hoje. A gente pode até imaginar. Ano passado iniciei minha reforma íntima, há 10 anos, há 5 anos. Mas essa reforma íntima, ela já vem de outras encarnações, ela já vem de outras vidas. Nós carregamos, durante séculos e séculos, os mesmos vícios e as mesmas virtudes que tínhamos nas vidas passadas. Aí eu queria tanto saber quem eu era, como eu era. Bom, saber quem você vai ser um pouco difícil, mas como você era, não vai ser tão difícil, porque você era algo muito parecido com o que você é hoje. Nós estamos aqui porque erramos. Erramos não necessariamente com o outro, mas conosco. Erramos como seres humanos. Estamos aqui pela providência divina, pela compaixão que Deus tem por todos nós, de nos perdoar, de nos dar uma outra oportunidade, de nos dar uma outra chance. Mas nós éramos algo muito semelhante ao que somos hoje, com as nossas teimosias, com a nossa intransigência, com os nossos preconceitos, com o nosso vitimismo, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Não éramos nada muito diferente disso. Estamos aqui justamente por causa disso, porque não mudamos. Estamos aqui justamente porque Deus nos concede a oportunidade de reencontrarmos aqui, nessa existência material, com todos aqueles que andaram juntos conosco, ombro a ombro, nas batalhas, sejam como aliados ou aqueles com quem nos encontramos e foram nossos grandes inimigos em outras vidas. Estamos aqui para reencontrar com todos eles, ou pelo menos com boa parcela deles. Nós não conseguimos pagar as nossas dívidas tão rapidamente. As nossas vidas passadas deixaram muitas marcas. E nós temos a oportunidade de aqui rever as nossas posições. Por isso que é tão importante a reforma íntima. Porque se eu não mudar agora, eu vou ter que mudar em outra existência. A gente aprende pelo amor ou pela dor. Em regra, a gente permite que a dor se estenda até um determinado ponto insuportável e a gente começa a buscar a felicidade. Fazer a reforma íntima significa buscar a nossa felicidade. Buscarmos ser felizes. Porque jamais seremos felizes se continuarmos carregando em nossa mente, em nosso coração, todo o rancor, todo o ódio, todo o vitimismo, toda a condenação que fazemos dos comportamentos alheios. Essa vida material é uma oportunidade muito grande para que a gente possa evoluir espiritualmente. A vida é uma grande escola. A nossa família talvez seja a maior escola. Quantas vezes nas nossas conversas com amigos, no centro espírita, no trabalho, um assunto é sempre uma constante. Ah, mas, gente, a minha família não tem igual. A minha família é muito difícil. Olha, meu pai é difícil, minha mãe é difícil, eu tenho um filho que é muito difícil, os meus irmãos são insuportáveis, eu tenho uma tia, uma prima, enfim. Aquela família tem sempre alguém que nos causa um certo dissabor. Mas percebam, o problema não é dele, o problema é nosso. Porque o comportamento do outro não pode nos fazer infeliz. Apenas aquilo que eu não aceito no outro é que me faz infeliz. E aí o problema é seu. É um problema que eu tenho que resolver.
É um problema meu, seu, é um problema nosso. A vida, essa grande escola, nos dá a oportunidade de reencontrarmos com todos eles. Por isso que muitas vezes o seu grande aliado nem é um familiar, é um amigo, uma pessoa distante, alguém que chegou na sua vida e que não foi por acaso que está junto com você. Ele já é o seu companheiro de outras vidas, de outras encarnações. Nós fazemos uma programação, temos uma programação de reencarnação e nela decidimos quais as provas que devemos experimentar, o que devemos evoluir mais, em quantas parcelas iremos pagar as nossas dívidas. A reforma íntima é uma oportunidade de evolução. Para nós, que somos espíritos vivendo uma vida material, uma existência material, é uma oportunidade para que a gente se liberte dos nossos vícios. Enquanto espíritos, nós somos portadores de vícios e de virtudes. Precisamos, de um lado, desenvolver as nossas virtudes e extirparmos os nossos vícios. O grande problema é que nós nos apegamos aos vícios e achamos que podemos ser virtuosos, muito embora se alimentemos alguns vícios. Por que eu tenho que fazer a reforma íntima? Por que eu tenho que mudar? Por que as outras pessoas não mudam? Por que o mundo não muda? Seria tão bom se as pessoas me compreendessem? Seria tão bom se as pessoas me aceitassem? Seria tão bom se o mundo fosse diferente? Olha o vitimismo, né? Nós sempre temos a tendência de achar que o mundo tem que se adaptar a gente. Mas enfim, e por que eu deveria me adaptar ao mundo? Não é uma relação entre mim e o mundo, não é uma relação entre mim e as outras pessoas, não é a relação entre mim e meus colegas de trabalho, meu companheiro, minha companheira, meu irmão, meu pai, minha mãe. É uma relação entre mim e Deus. É uma relação entre mim e as minhas emoções, os meus sentimentos. Deus nos dá o livre-arbítrio e nós podemos escolher ou alimentando os nossos vícios ou alimentando as nossas virtudes. Podemos aprender a construir e a renascer. A reforma íntima é a oportunidade daquele homem velho, daquele ser humano velho, renascer, se reconstruir. Mas por que eu faria isso? Para o bem de quem? É para o meu bem. É para a minha evolução. A reforma íntima é feita dentro de mim. Em regra, nós temos uma visão deturpada porque olhamos o mundo como se fôssemos espectadores. Participamos dessa vida como se nós não tivéssemos a obrigação de desenvolver as nossas habilidades, de crescermos. Nos colocamos muitas vezes como vítimas da crueldade do mundo, da intolerância dos outros. Mas os nossos pensamentos, aquilo que nós alimentamos, nem sempre corresponde com a realidade. Então, a opção por fazer a reforma íntima é uma opção que cada um faz dentro de si. Eu vou resolver fazer a reforma íntima porque eu preciso ser feliz. Eu preciso ter paz. Ah, mas quem é que precisa, então, fazer a reforma íntima? Todo mundo precisa? Sim, todos nós precisamos. Como é que você sabe disso? Eu sei disso porque você está aqui. E se você está aqui, é porque você precisa da reforma íntima. É porque você ainda não desenvolveu tudo que tinha que desenvolver. É porque você ainda alimenta o orgulho, a vaidade, a intolerância. É porque você ainda alimenta alguns vícios. O nosso trabalho é um trabalho difícil. É um trabalho que fazemos conosco, com o nosso íntimo, conhecendo a nós mesmos.
Qual o momento para isso? Bom, eu já tenho uma idade mais avançada, eu preciso ainda fazer reforma íntima? Claro, todos nós precisamos. E a hora é agora. A hora é no momento que você acorda. Qual o melhor momento? É esse. Mas como é que eu vou fazer essa reforma íntima? Primeiro, eu não sei nem o que eu vou mudar. Eu achei que eu não precisava mudar. Eu achei que minha mulher precisasse mudar. Que ela fosse mais compreensiva, mais tolerante. Eu pensei que meus pais devessem mudar. Pensei que meus irmãos devessem mudar. Eu pensei que os meus colegas de trabalho deveriam mudar. Muitas vezes a gente gasta muito tempo da nossa vida e da nossa emoção, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, observando o comportamento do outro. E esquecemos muitas vezes de ver o nosso comportamento. Achamos uma grosseria, uma intolerância, um preconceito no comportamento do outro. Mas nem sempre observamos como nós somos intolerantes, como nós somos preconceituosos, como nós somos vaidosos, como nós somos orgulhosos, como nós temos vícios, assim como todos que estão aqui. Essa busca incessante deve iniciar o mais rápido possível. E eu vou dividir com vocês algumas estratégias que o Evangelho traz. Algumas estratégias que Jesus já nos trouxe. A primeira delas é: conhece-te a ti mesmo. Olha que frase interessante. Veja que muitas pessoas nem sequer sabem o que sentem. Muitas vezes pelo medo de se olhar. Porque é muito mais cômodo a gente olhar a paisagem ao nosso redor, observar o defeito dos outros, o posicionamento dos outros, a opinião dos outros, do que olhar para dentro de si. Até porque esse é um processo doloroso. É doloroso porque significa reconhecer em nós uma maldade que nós não aceitamos nos outros. Implica reconhecer em nós um orgulho, uma vaidade que identificamos nos outros. E a gente percebe que o outro, na realidade, é o nosso grande espelho. Que o que incomoda a mim no outro, na realidade, é algo que eu alimento em mim. Nós buscamos a reforma íntima porque nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo com a vaidade, com o orgulho. O tempo é muito curto. A vida que nós temos nessa encarnação passa de forma muito breve. E quando pensamos, já perdemos a oportunidade. Deus, obviamente, em sua misericórdia, em sua bondade, nos permite sempre uma oportunidade para que em algum momento a gente possa voltar. Mas vejam, existe basicamente 3 vezes o número de espíritos não encarnados, aguardando a oportunidade de reencarnar, aguardando a oportunidade de evoluir, de crescer, de ser aprovado na escola da vida terrena. E nós estamos aqui muitas vezes desperdiçando essa oportunidade, desperdiçando esse momento. E fazemos isso muitas vezes por um hábito que vem da nossa criação. Por exemplo, aquelas pessoas que reclamam muito, são pessoas que viveram uma infância e têm na sua proximidade pessoas que reclamam muito. Então a pessoa acha que reclamar é algo normal, é natural. Ah, mas a gente tem que reclamar mesmo. Eu estava conversando com alguns amigos e a gente falava sobre isso, sobre o hábito que nós temos de reclamar. E às vezes quando nos encontramos, oi, como é que vai? Tudo bem? Ah, tudo bem nada, o emprego, gente, tá difícil, estão me escravizando. Ah, lá em casa eu não sou compreendido.
É um hábito que nós temos de reclamar. Sim, e o que eu vou fazer? Faça um teste. Passe um tempo sem reclamar, que você vai perceber a mudança que vai acontecer na sua vida. Porque reclamar é um péssimo hábito. Quando eu reclamo, eu atraio de volta tudo aquilo que eu joguei para o mundo. Tudo que eu clamei, eu recebo de volta. Eu recebo na reclamação. Então, se eu reclamo do trabalho, se eu reclamo da minha esposa, se eu reclamo da vida, eu recebo de volta como um eco tudo aquilo que eu clamei. E aquilo se joga em cima de mim como uma carga de negatividade. Muitas vezes no atendimento fraterno a pessoa diz: a minha vida não vale a pena, não existe nada de bom. As pessoas são ruins, a minha família é ruim, meu trabalho é ruim, meu companheiro é ruim, nada presta. Tudo é mal. As pessoas estão imersas em uma carga negativa, em uma carga de sentimentos, de emoções. Então, quando eu jogo aquilo para o universo, eu recebo de volta tudo aquilo. A tendência é piorar, não é melhorar. A não ser que você mude o seu pensamento. Por isso que conhecer-se a si mesmo é conhecer os seus pensamentos. Geralmente nós ouvimos o ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. No Espiritismo a gente sempre conversa de uma forma diferente. Me diga o que tu pensas, que eu digo quem anda contigo. Às vezes a pessoa chega reclamando de tudo, diz: será que tem algum espírito obsessor? Com certeza tem. E muito, porque olha o que você atrai. Nós atraímos tudo pelo nosso pensamento. E a reforma íntima significa mudar a sintonia do nosso pensamento. E a mudança de sintonia é difícil, porque é um hábito. A gente se habitua a reclamar. A gente se habitua a criticar. Olha aí uma outra dica para que a gente faça a reforma íntima. Parar de criticar. Nós somos muito críticos, todos nós, do que expressamos ou do que pensamos, né? Se o mundo soubesse o que eu penso. Se todo mundo soubesse o que cada um de nós pensa. Porque nem tudo que pensamos nós falamos, nem tudo é nosso. Os pensamentos, eles entram na nossa cabeça, nós não podemos controlar o que entra, mas podemos controlar o que fica. Então o pensamento pode ser o mais absurdo. Eu posso ter, não preciso me culpar por isso. Eu não posso controlar aquele pensamento que vem na minha cabeça, mas eu posso controlar o que fica. Olha, eu quero alimentar esse pensamento, eu quero alimentar aquele pensamento. E um dos pensamentos que nos passa muito pela cabeça é o de que somos vítimas. Esse vitimismo. A pessoa que sofre do vitimismo, e aí todos nós sofremos, eu não estou colocando isso como algo excepcional, é a regra, todos nós sofremos de vitimismo. Em algum momento, nós nos colocamos como vítimas. Mas ele pode se solidificar como um hábito extremamente negativo. E fazer a reforma íntima passa pelo controle dos nossos pensamentos. Gente, o quanto é difícil controlar os pensamentos. Vocês podem achar que eu estou falando isso para vocês porque eu controlo os meus pensamentos. Eu não controlo. Eu ainda estou nesse mesmo processo de reforma íntima, assim como vocês. Mas, vejam, controlar os nossos pensamentos é o segredo de tudo. É o conhecer-se a si mesmo. É identificar que aquelas ideias que vêm na minha cabeça, nem todas elas eu devo alimentar. Escolher, e o livre-arbítrio está justamente nesse momento, uma oportunidade de escolher qual daquelas ideias eu vou alimentar no meu pensamento. Quais aquelas ideias que eu devo sufocar, que eu devo extirpar. Porque o pensamento, ele gera uma emoção. A emoção
nos impele a praticar um ato. Então, quando eu sinto a emoção de um pensamento negativo, o meu ímpeto é agir de forma negativa. Seja agredindo, seja verbalmente externando um pensamento negativo, seja reclamando, seja condenando, seja criticando. Vocês já devem estar percebendo que reforma íntima não é uma coisa tão fácil. Não é simplesmente sentar e ler o Evangelho. Porque, gente, ler o Evangelho todo mundo consegue. Falar o que eu estou falando para vocês, todo mundo consegue. O difícil é viver o Evangelho. Falar de amor é fácil, o difícil é amar. Falar de perdão é fácil, o difícil é perdoar. Então, todos nós reconhecemos a dificuldade que é mudar os nossos hábitos mentais. A doutrina nos ensina o vigiai e orai. Porque a vigilância desses pensamentos, o discernimento entre aquilo que é bom ou ruim, aquilo que é construtivo e aquilo que é destrutivo, aquilo que é uma virtude e aquilo que é um vício, eu devo fazer com base nos meus valores. Eu devo fazer com base no meu entendimento e o reconhecimento que tenho dos ensinamentos que o nosso mestre nos deixou. Mas é muito difícil. Por isso que passamos, às vezes, várias e várias encarnações voltando a essa vida material na tentativa de desenvolvermos o nosso lado espiritual. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós passamos a nossa vida inteira nos preocupando com o ter. Será que eu terei um bom emprego? Será que eu terei uma boa casa? Será que eu terei uma grande esposa? Será que eu terei uma grande família, bons filhos? E muitas vezes nós nos esquecemos que a verdadeira felicidade não está no ter. A verdadeira felicidade está no ser. E o ser é algo íntimo, é subjetivo. O ser está relacionado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu alimento. O ser está relacionado com os valores que eu desenvolvo. Tomemos a consciência que não depende a nossa felicidade do outro, que não depende a nossa felicidade do ter, mas que depende apenas de nós. De sentirmos a importância da mensagem do Mestre Jesus para que sirva de guia, sirva de orientação, para que nós possamos desenvolver a nossa espiritualidade. É preciso com isso estabelecer metas. É preciso estabelecer metas e fazer algumas trocas. Primeiro, tentar fazer o máximo para vigiar os nossos pensamentos. O Santo Agostinho, uma passagem do Evangelho, diz o seguinte: enquanto eu vivia no mundo material, eu exercitava todas as noites. Antes de dormir, quando vocês fizerem as suas orações e sentarem a cabeça no travesseiro, e começarem a pensar na vida, façam uma vistoria do que fizeram no dia. Como foi que eu me comportei hoje? O que eu fiz hoje que possa ter prejudicado alguém? Fui grosseiro com alguém? Fui ofensivo com alguém? O que eu fiz hoje para desenvolver os bons hábitos, as minhas virtudes? Fui compreensivo com alguém? Perdoei alguém? É difícil, porque a gente já começa a falar de perdão. E perdão não é uma coisa fácil. Perdoar é difícil. Mas para que a gente faça a reforma íntima, eu tenho que tirar do meu coração uma coisa chamada mágoa. E eu só tiro a mágoa quando eu perdoo.
Mas não é aquele perdoar de boca. Ah, eu vou te perdoar, porque eu quero ser evoluído. Mas meu coração está cheio de mágoa. Como é que eu posso ocupar no meu coração o espaço da mágoa se ela ocupa o meu coração? E eu tenho que substituir essa mágoa pelo amor. Eu tenho que usar o perdão para que eu possa limpar o meu coração, que eu possa limpar os meus pensamentos do desejo de vingança. Se você alimenta o pensamento de vingança, você precisa perdoar. Você precisa perdoar porque ninguém consegue ser feliz alimentando o sentimento de vingança. E talvez essa seja a grande questão. Talvez muitos se perguntem, por que eu tenho que vigiar meus pensamentos? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que mudar? É porque você quer ser feliz. Assim como eu quero ser feliz. E nós só seremos felizes quando nós garantirmos o espaço da felicidade. Por que muitas vezes as pessoas não entendem que são infelizes, apesar de serem orgulhosas? Por que as pessoas muitas vezes não entendem porque não são felizes, porque são vaidosas? Por que as pessoas não entendem que são infelizes, porque são invejosas, porque têm ciúme, porque odeiam, porque têm uma intolerância, impaciência? Gente, olha, vocês não sabem o que é paciência. Eu também não sei. Confesso a vocês que é muito difícil ter paciência. Quem tem filhos sabe o que é difícil. Quem é casado sabe o que é ter paciência. Quem tem pais idosos sabe que precisa ter paciência. Mas a paciência é muito difícil, porque nós somos muito críticos, como eu já falei. Nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos, nós somos invejosos. E às vezes disfarçamos a ideia de inveja, uma inveja positiva, uma inveja boa. Não tem inveja boa, inveja é inveja. Não tem ódio bom, ódio é ódio. Não tem vingança do bem, vingança é vingança. Nós muitas vezes alimentamos esse ideal de vingança e do não perdão porque achamos que o outro não merece o nosso perdão. Mas somos nós que merecemos perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Quando nós perdoamos, nós limpamos da nossa casa mental e do nosso coração aquele espaço que é preenchido pela vingança, pelo não perdão, pela mágoa. E aí quando você tira todos aqueles móveis sujos de vingança, de intolerância, de mágoa, você vai encontrar muito espaço na sua casa mental para colocar a felicidade. É como se você arejasse tudo. Abre as janelas, vem aquele vento fresco, tira o cheiro do mofo, ilumina a casa, ilumina tudo, porque nós conseguimos tirar esse sentimento de vingança dos nossos corações. Veja que a reforma íntima tem muita dificuldade. Não é algo fácil, mas envolve o vigiar os pensamentos, o controle dos nossos pensamentos, significa o controle das nossas emoções. Porque o pensamento ele desperta emoções. E as emoções nos propelem a realizar atos que muitas vezes são impensados, apenas impulsionados por aquela emoção, que às vezes é carregada de sentimentos negativos. Muitas vezes entendemos que a mudança ela deve ser feita pelo outro e não por nós. Nós não mudamos para agradar ninguém. Nós não mudamos para satisfazer o nosso companheiro, nossa companheira, os nossos filhos, os nossos amigos. Nós mudamos porque precisamos dessa mudança. E precisamos porque o único meio para chegarmos próximos ao nosso Pai misericordioso é pelo amor. Gente, quem ama não critica. Quem ama é misericordioso.
Quem ama é tolerante. Quem ama não julga. Façam uma lista dos pensamentos que vocês têm por dia. E ao invés de falar, fiquem calados. Apenas marquem. Escrevam no papel. Quando chegarem no trabalho, escrevam no papel aquele pensamento que dá vontade de você falar. A roupa do colega de trabalho que não está combinando. Aquela roupa que você acha que é muito ousada para a idade da pessoa. Aquela pessoa que tem muitas vezes uma forma de expressar mais expansiva e você acha que ela quer aparecer. Façam uma lista desses pensamentos e vejam quantas coisas nós alimentamos todos os dias. Vejam quantos pensamentos negativos nós alimentamos. Nós não somos assim por acaso. Somos assim porque cultivamos esse hábito desde sempre. Desde que nos entendemos por gente. Achamos normal. Muitas vezes a própria conversa ao nosso redor é uma conversa extremamente negativa. Porque é uma conversa apenas de crítica, de apontar defeitos, de apontar características físicas do outro. E esses pensamentos não fazem mal ao outro, fazem mal a mim. Então, quando eu falo de você, eu mostro muito mais de mim do que de você. Quando eu critico o outro, eu permito que você me conheça um pouco mais. Então, o criticar, o condenar, o julgar, são atos que nós devemos abolir da nossa vida. Essa é uma estratégia que não é minha. Foi o Mestre Jesus que nos ensinou. Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se eu amo o outro como a mim mesmo, eu não vou julgar o outro. Eu não vou condenar o outro. Eu não vou criticar o outro. Eu vou tolerar ele como eu queria ser tolerado. Eu vou aceitá-lo como eu queria ser aceito. Eu vou amá-lo como eu queria ser amado. Vejam que a oração de São Francisco nos traz isso, né? É amando que se é amado. É perdoando que se é perdoado. Então, exercitar esse perdão com o outro, essa misericórdia, essa tolerância, essa caridade, é extremamente importante para que a gente possa fazer a reforma íntima. Vocês estão percebendo que é difícil, né? É muito difícil, porque são hábitos que estão muito impregnados no nosso dia a dia. Mas para conseguir vencer, a estratégia é a oração. A vigilância é um ponto. Vigiar todos esses pensamentos, identificar quando eu estou sendo muito crítico. Quando eu estou sendo crítico, na realidade. Identificar quando eu estou julgando o comportamento dos outros. Identificar quando eu estou condenando a atuação dos outros. Gente, o problema não é do outro, o problema é nosso. E o problema é nosso, não é o que ele fez. É o que eu penso do que ele fez. Aí é que está o problema. É isso que me causa angústia. É isso que suga toda a minha força vital, toda a minha energia. A grande maioria das nossas insatisfações é com o comportamento do outro. Mas, gente, o comportamento do outro é problema dele. Problema seu, o que você pensa do comportamento dele. E isso é a única coisa que você pode mudar. Eu não posso mudar outra pessoa. Eu não posso mudar os meus filhos, eu não posso mudar os meus colegas de trabalho, eu não posso mudar a vida. Mas eu posso mudar a forma como eu vejo a vida. Eu posso mudar a forma como eu vejo o outro, como eu entendo o outro. Ah, mas eu perdoei, a pessoa não me perdoou. É problema dela. Você se liberta, é unilateral. Você se liberta do outro. Se ele vai ficar escravizado, se ele vai ficar acorrentado, se ele vai ficar preso, não é um problema seu, é dele. Portanto, cabe a nós mudar a nós. É a única coisa que nós podemos mudar. E nós somos um universo infinito de emoções, de pensamentos, de sentimentos, de dores, de amores.
controlar todos esses pensamentos, todas essas emoções é difícil. E é por isso que nós nos utilizamos da oração. A oração é o remédio que o nosso amado Jesus nos deixou. A oração, ela tem uma força de transformação, de modificação. Porque quando eu estou fazendo a minha oração, eu estou me ligando diretamente a Deus. O meu coração se liga a Deus. E a oração não é simplesmente o repetir de palavras encadeadas. A oração não é aquela repetição de frases feitas. A oração, ela não precisa disso. Ela só precisa do seu sentimento. Antes de dormir, quando fizer o checklist do seu comportamento diário, faça a sua oração. E fazer a sua oração significa mostrar-se para Deus. De nada adianta eu repetir as palavras bonitas do Pai Nosso, da Ave Maria, do Credo, da oração de São Francisco, se eu não falar com a minha emoção. Vai ser apenas um ato mecânico, repetitivo. Só está você e Deus. É aquele momento que você vai se recolher, onde você vai dormir, onde você está sozinho com Deus. Ele sabe tudo. Não há motivos para tentar enganar a Deus. Fale abertamente. Abra o seu coração. Exponha a Ele as suas angústias. Exponha a Ele as suas dificuldades. Ah, meu Deus, eu tenho tanta dificuldade de perdoar. Eu tenho tanta dificuldade de tirar essa mágoa do meu coração. Eu tenho tanta dificuldade de aceitar, de ser tolerante, de ser paciente. Eu tenho dificuldade de parar de reclamar. Eu sou um reclamão, assumido, reclamo de tudo. Eu tenho tanta dificuldade de ser tolerante, de ser compreensivo, de ser misericordioso. Ele sabe disso. Mas quando você fala, você quase que se liberta, ou ajuda a libertação dessas emoções. Exponha e peça a Ele a força e a luz para iluminar o seu caminho, no sentido de dominar todos esses vícios. Nós, todos nós, somos um poço de orgulho, nós somos um poço de vaidade, nós somos um poço de ciúmes, de intolerância, de vingança, de impaciência, às vezes até de ociosidade, de futilidade. Mas saibamos reconhecer os nossos defeitos e peçamos a Deus que nos mostre um caminho para que nós possamos modificar os nossos comportamentos, os nossos atos, porque não é o mundo que me faz infeliz, não são as pessoas que me fazem infeliz, não é o que eu tenho que me faz infeliz. O que me faz infeliz é alimentar a vingança. O que me faz infeliz é alimentar a intolerância, a intransigência, o ciúme, a inveja, a avareza. O que me faz infeliz é alimentar o meu orgulho. O que me faz infeliz é alimentar a minha vaidade. E fazer a reforma íntima não é uma opção. É a única opção. Porque nós só seremos felizes, nós só seremos realizados e só conseguiremos ultrapassar as barreiras das provas aos quais somos submetidos nessa encarnação, se nós deixarmos de lado todos esses costumes repetitivos que carregamos por séculos e séculos de encarnação. Portanto, meus irmãos, eu digo para vocês que é muito difícil, mas é a única solução para encontrarmos a felicidade. Só seremos felizes se iniciarmos a nossa reforma íntima, porque o processo é lento. Só seremos felizes se conseguirmos efetivamente dominarmos esses vícios e desenvolvermos as nossas virtudes. A proposição é vigiar, controlando os pensamentos. Nós não controlamos o que entra, mas controlamos o que fica. E orar.
Porque a oração vai nos dar força. A oração vai nos conectar a Deus. A oração vai nos trazer a iluminação necessária para que possamos direcionar as nossas ações. E aí a proposição que eu faço a vocês é fazermos trocas. Vamos trocar o orgulho pela humildade. Vamos trocar a vaidade pela modéstia. Vamos trocar a inveja pela resignação. Quem sabe a gente possa trocar também o ciúme pela sensatez. Não existe ciúme sensato. Todo ciúme é doentio, é uma doença, em proporções maiores ou menores. Mas o ciúme adoece a gente e faz mal para a gente. Para fazer a reforma íntima, a gente também tem que abandonar o ciúme. E abandonando o ciúme, a gente vai encontrar a sensatez. A gente vai alimentar uma virtude. Nada nos pertence. Nada é nosso. Nenhuma pessoa me pertence. Todos nós estamos aqui para vivermos juntos e aprendermos juntos. Ninguém é minha propriedade. Nós trocamos experiências, trocamos energia, trocamos experiências e amor, mas não existe a posse. Então, quando eu alimento o ciúme, eu alimento o sentimento da posse. E nós não somos posse de ninguém. Quando nós alimentamos o ódio, por exemplo, nós não somos felizes. Devemos trocar o ódio pela doçura. Devemos trocar o ódio pelo amor. Devemos trocar a vingança pelo perdão. Devemos deixar de lado a impaciência. Gente, ser impaciente não é bom. Eu também tenho uma dificuldade com a paciência, todo mundo tem. Uns mais, outros menos. Mas a impaciência dói. Dói em quem é impaciente. Porque ninguém é impaciente e diz, mas é tão bom ser impaciente. Ou coisa boa. Coisa boa é ser impaciente. Gente, não é. É péssimo. É péssimo para mim que sou impaciente. E é péssimo para as pessoas que estão ao meu redor. Porque a impaciência é irritante para todo mundo. Você não conhece ninguém feliz que diga, eu sou tão ciumento e sou feliz. Gente, vocês não sabem o que é ser ciumento. Ciumento é uma coisa muito boa. Todo ciumento sofre. Todo intolerante sofre. Porque ele não aceita as coisas. Ele não aceita a realidade, ele não aceita o outro, ele não aceita as pessoas, ele não aceita a vida, ele não aceita a realidade. E ele sofre pela não aceitação. Ninguém vê uma pessoa intolerante e feliz ao mesmo tempo. Toda pessoa intolerante, ela é negativa, ela é triste, ela é para baixo. Então, para que a gente possa ser feliz, a gente tem que abandonar a intolerância. A gente tem que praticar a misericórdia. A gente tem que praticar a aceitação. Temos que aceitar os nossos semelhantes. Aceitando, nós estamos amando. Amar não significa necessariamente que eu vou ter que ficar aquele amor, aquela paixão absurda por uma pessoa que às vezes nem é do meu agrado. Mas eu não preciso me agradar de todo mundo, mas eu tenho a obrigação de aceitar todo mundo. E quando eu não aceito, eu sofro também. Eu sofro com a minha impaciência, eu sofro com a minha intolerância. Eu sofro com o desejo da vingança. Eu sofro com ciúme, eu sofro com inveja. Tem pessoas que são invejosas que adoecem. Gente, é tanta inveja. A pessoa fica cega de tanta inveja. A pessoa às vezes fica cega de vaidade, de orgulho. Vocês estão percebendo que a reforma íntima é uma necessidade que todos nós temos? Uma necessidade que nós temos de extirpar todos esses vícios e desenvolver todas as nossas virtudes. Eu vou encerrar fazendo uma síntese para vocês. Primeiro, reforma íntima é um processo. Não imaginem que hoje vocês vão mudar a vida de vocês
mas que sim, hoje vocês vão dar o primeiro passo para iniciar a reforma íntima de vocês. Segundo, reforma íntima você pode até adiar, mas você nunca vai deixar de fazer. Porque nós estamos aqui justamente porque mantivemos os nossos velhos hábitos do orgulho, da vaidade, do ódio, da vingança, do ciúme, da avareza, da intolerância, da prepotência. A gente pode adiar, mas a gente não pode deixar de fazê-lo. Então o momento certo para fazer é agora, é o hoje. Porque o que já passou, não tem jeito, eu não posso voltar para trás. Eu não posso voltar. O Chico dizia, a gente nunca pode voltar e fazer um novo início, mas sempre há tempo de fazer um novo final. Então, o tempo que a gente tem de fazer um novo final é agora. Quem precisa fazer a reforma íntima? Todo mundo que está nesse mundo precisa. Uns mais, outros menos. Uns têm mais orgulho, menos orgulho. Outros têm mais vaidade, menos vaidade. Uns têm mais ciúme, outros menos ciúmes. Mas todos nós carregamos vícios. Todos nós carregamos pontos que merecem ser reparados. E a gente tem uma opção. Eu vou fazer essa reforma pelo amor ou pela dor? Eu vou aprender como? Da forma boa ou da forma ruim? Porque quanto mais eu adio a minha reforma íntima, mais eu sofro com ciúme. Quanto mais eu adio a minha reforma íntima, mais eu sofro com a minha intolerância. O intolerante sofre muito. Quanto mais eu adio a minha reforma íntima, mais eu vou sofrer com o meu orgulho, com a minha vaidade, com o meu rancor, com o meu desejo de vingança. São sentimentos vazios. Então, nós precisamos fazer. É imperioso. Podemos adiar, mas nós jamais podemos deixar de fazer essa reforma. Todos nós precisamos. E para isso a gente precisa não só de vontade, mas de ação. Porque a vontade todo mundo tem, né? Aí eu queria tanto ser uma pessoa melhor, eu queria tanto deixar de ter ciúme, eu queria tanto deixar de odiar. Não adianta querer ser. Você tem que fazer por onde. E fazer o exercício mais difícil que tem é controlar aqui, ó, o que tem nessa cachola. É muito difícil. É muito difícil. Mas não é impossível se você tem a vontade, se você tem a consciência que precisa mudar. E todos nós precisamos. E nós não mudamos para agradar o outro. Nós não mudamos pelo outro. Nós mudamos por nós. Porque precisamos ser felizes. Nós precisamos arejar. Imagina uma casa onde você acumula uma casa nova. Imagina uma construção nova, linda, maravilhosa. Aí você começa a entulhar coisas naquela casa. Você mora ali e acumula muita coisa. Gente, quantas coisas a gente acumula na vida, hein? Quantas coisas a gente vem carregando desde a infância, desde a adolescência. Ah, eu chamei você para dançar, você não quis dançar comigo. Carrega aquela mágoa o resto da vida. E toda vez que encontra com uma pessoa, diz, olha, não quis dançar comigo. Metida besta, orgulhosa, vaidosa. Ah, você lembra que você me negou um emprego para mim? Gente, quanta coisa que a gente acumula que não precisa, a gente vai entulhando naquela casa. As nossas frustrações, as nossas perdas, as nossas dificuldades, a gente vai acumulando tudo aquilo dali. E a gente acrescenta também a vaidade, o orgulho, a intolerância, o ciúme, a avareza. Agora imagina, o que dá com tanto entulho? O que acontece quando você coloca lixo no lugar? Vocês já experimentaram acumular 3 dias de lixo dentro de casa? Não tem ninguém que aguente ficar ali dentro. É tanto fedor. Aquilo pode gerar doenças. Gente, o nosso corpo adoece por causa dos nossos sentimentos. Então a gente precisa de reforma íntima, não é só para ser feliz, é para ter uma vida saudável. Porque a gente adoece. As dores da alma, elas somatizam. E a gente adoece. Então eu preciso fazer a reforma íntima porque eu preciso ser feliz. Eu preciso ter saúde física e mental. E eu mereço ser feliz. Eu não mereço carregar as coisas do passado. Para quê? Carregar entulho, carregar lixo, para quê? Eu estou ocupando o lugar que é do amor. Eu estou ocupando o lugar da compreensão, da sensatez, da paciência.
E eu não consigo colocar aquilo na minha casa porque está lotada de entulho. Veja como é importante fazer a reforma íntima. É como se você desse uma limpeza na sua casa. Fazer a detetização, limpar tudo, pintar tudo bonitinho, fica tudo perfeito. Ambiente arejado, mente arejada, mente sã, corpo são. Mente doente, corpo doente. E a gente não entende por que a gente adoece tanto, né? Algumas vezes, a doença está na nossa cabeça. E a gente não se percebe disso, desse fator. Portanto, meus amigos, fazer a reforma íntima é imperioso. Vigiai e orai. Temos que fazer trocas. Obviamente, nós temos que agir. Não adianta só vontade. Temos que fazer força. Controlando os pensamentos e orando. E fazendo aquelas trocas que a gente já conversou. Trocando o orgulho pela humildade. Trocando a inveja pela resignação. O ciúme pela sensatez. Trocando o ódio pelo amor. A vingança pelo perdão. A intolerância pela misericórdia. A impaciência pela paciência, pela mansuetude, pela paz de espírito. Façamos nossa reforma íntima. Todos nós merecemos ser felizes. Que assim seja. Meus queridos, meus amigos, agradeço aqui a presença dos que estão aqui ao vivo. São muitos amigos, me perdoe não colocar o nome de todos, não falar o nome de todos. Luiz, a Maria Tereza, a Taça, o pessoal do centro aqui, né? A France, Michele, querido Cleiton, Thaís, Iana, Márcia, enfim, a todos. Agradeço em nome do Lar Espírita Casa do Samaritano. Vamos fechar a noite de hoje com a nossa oração, né, de encerramento. Peço a todos vocês que guardem no coração as mensagens positivas que foram colocadas na noite de hoje. Que nós possamos, nas nossas orações, abrir o nosso coração a Deus Pai misericordioso, que nós possamos ter forças para controlar os nossos pensamentos, vigiar os nossos atos, e que possamos ter lucidez para identificar os nossos vícios e buscarmos o desenvolvimento das nossas virtudes. Que Deus possa iluminar a todos, possa trazer a paz e bênçãos para os seus lares. Que assim seja, graças a Deus.